Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim que eu costumo começar os programas, porque eu não sei a que horas você vai assistir ou vai ouvir o programa, e estamos começando mais um Na Fita do Tempo. Já faz um período que a gente não tem programa sobre história regional, sobre a história da IPB em alguma região do país, e hoje voltamos aos programas sobre esse tema tão importante. E vamos ter o programa hoje sobre a história do presbiterianismo na cidade de São Paulo, e eu tenho a enorme honra de receber o reverendo Alderi Matos no programa de hoje. Ele que é historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele professor do Andrew Jumper, nosso irmão autor de diversos livros, administrador do site ipbhistoriaidentidade.com.br, esposo da Cíntia e pai de Pedro Paulo e Luiz Eduardo. E é com muita alegria e me sentindo muito honrado que eu recebo o doutor Alderi no programa de hoje, o nosso irmão reverendo doutor Alderi. E já passo para ele a palavra para que ele possa saudar o público e com duas perguntas. Não bem perguntas, mas pedido para que ele fale de dois assuntos, logo de início, assim que saudar você que está nos ouvindo. Fale um pouco sobre o que faz o historiador da IPB e fale um pouco sobre esse site, sobre a história da IPB, esse site tão importante. Então, seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, Flávio Américo. É um prazer estar com você nesse programa tão valioso, tão útil para nós, divulgando a nossa história. E então é um prazer estar aqui com você e com os nossos espectadores, né, com aqueles que estarão vendo este programa, esta entrevista. Pois eu tenho muitas atividades como professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, já por muitos anos, desde 97, então já por 27 anos, na área de teologia histórica e história da igreja. Eu também sou o secretário da nossa Câmara de Pós-Graduação, então eu sou responsável pelas atas, já uma infinidade de atas feitas por mim, e também sou o editor da nossa revista teológica Fides Reformata. A cada semestre eu preparo uma nova edição da Fides Reformata, já venho fazendo isso por muito tempo. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho sido colaborador de diversas igrejas em São Paulo. No início do meu ministério eu fui pastor no Paraná, primeiro no interior, lá perto de Foz do Iguaçu, e depois na capital, em Curitiba. Quando residi nos Estados Unidos pela primeira vez, em Boston, eu também fui pastor de uma igreja brasileira que existe até hoje. Hoje ela se chama Igreja Presbiteriana Cristo Rei. Inclusive, existe uma aqui na região onde eu resido, ao norte da cidade de Filadélfia. Mas em São Paulo tenho sido colaborador da Igreja Presbiteriana Ebenezer, na Zona Norte, por muitos anos, depois da Igreja Presbiteriana Paulistana, junto com o Dr. Davi Gomes e o reverendo Weber Campos, pai. E atualmente estamos na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, uma igreja grande também, lá da cidade de São Paulo. E sempre escrevendo muito. Uma das coisas que eu mais faço na vida é escrever. Muitos livros publicados. Já publiquei 2 livros com biografias de antigos missionários americanos e pastores brasileiros. E, recentemente, há poucas semanas atrás, entreguei na nossa editora Cultura Cristã os originais do 3º livro de biografias, que vai ter mais ou menos 850 páginas, porque são mais de 200 personagens e mais as fotografias, né? Estão aí, incluindo novamente os pastores brasileiros e os missionários americanos, somente de 2 décadas, os anos 20 e 30.
e também uma infinidade de artigos para muitas publicações, então sempre muita coisa para fazer. Mas, respondendo aí a sua pergunta, né, o que faz um historiador da IPB? O historiador da IPB é a pessoa responsável por pesquisar os mais variados aspectos da história da nossa denominação, escrever a respeito dessa história e divulgar a história junto à igreja, porque essa história só vai ser útil, só vai ser benéfica, só vai ser inspiradora se ela chegar ao conhecimento das pessoas. Tá? Então, o meu objetivo é divulgar ao máximo, através das publicações, dos livros, dos artigos, a nossa história. E isso leva, então, a outra pergunta. O site que foi lançado recentemente e que tem exatamente esse objetivo: divulgar a história da igreja de um modo geral, porque o site tem muito material sobre a história do cristianismo, a história da reforma do século XVI, a história do movimento reformado mundial, a história do protestantismo no Brasil e, finalmente, a história da IPB. Então, apesar do nome, né, IPB, História e Identidade, o site é muito mais abrangente do que simplesmente a história da IPB. Embora, de fato, a história da Igreja Presbiteriana do Brasil seja o foco, seja o interesse principal e aquela área do site que contém o maior número de materiais, textos, documentos, fotografias, vídeos e assim por diante. E é exatamente em atendimento a essas tarefas, a esses deveres do meu cargo, que eu me encontro atualmente nos Estados Unidos. Cheguei com a família faz 1 mês e meio e pretendo passar 1 ano aqui, fazendo uma extensa pesquisa, um grande levantamento de materiais a respeito do presbiterianismo brasileiro em 2 locais principalmente: a Sociedade Histórica Presbiteriana, no Centro Antigo de Filadélfia, e a biblioteca, a maravilhosa biblioteca do Seminário de Princeton, em Nova Jersey. Então, eu vou estar trabalhando bastante nesses 2 locais e resgatando muitos materiais preciosos da nossa história para levar isso de volta para o Brasil. Então, essencialmente, é isso que eu tenho feito. Muito bom. Muito clara a explicação. E eu até tinha esquecido de comentar que hoje o programa é internacional. É a primeira vez que eu entrevisto alguém que não está no Brasil. É um programa além das fronteiras nacionais. Nosso tema hoje, reverendo, é o presbiterianismo em São Paulo, como ele começou, como ele teve início na cidade de São Paulo. E antes da gente falar dos pioneiros, o senhor vai em seguida poder falar deles. Ao longo do Brasil, a gente tem percebido ao longo dos programas aqui a figura importante dos comportores, como pessoas que fizeram um trabalho importante antes dos missionários. O senhor pode falar um pouco dos comportores e em seguida já pode tratar dos missionários, os pioneiros, falar um pouco o que são os comportores? Pois eu, há vários anos atrás, eu escrevi um artigo, Comportores, Heróis Esquecidos da Obra Evangélica no Brasil, alguma coisa assim. As pessoas que tiverem interesse vão poder localizar esse artigo na internet, né? Só colocar lá, Comportores Alderi, que provavelmente vai aparecer esse artigo. Mas então é isso, os comportores foram esses pioneiros extraordinários, esses vendedores e distribuidores da Bíblia inteira ou do Novo Testamento e também de literatura religiosa, de livretos, de panfletos e assim por diante, e que foram esses
extraordinários precursores dos primeiros missionários e pastores nacionais. Então, muitas vezes, quando o missionário americano, quando o pastor brasileiro lá antigo chegava numa cidade, numa região, já tinha sido feito um trabalho prévio de divulgação das escrituras, de preparação do terreno por esses colportores. E eles foram muitos. Geralmente, eles estavam a serviço de uma das duas grandes sociedades bíblicas que atuaram no Brasil desde o início da obra evangélica no nosso país. Então, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana. Geralmente, esses colportores trabalhavam, eram contratados por essas grandes sociedades para realizar esse trabalho. E são muitos, né? O reverendo Vicente Temudo Lessa, por exemplo, arrola muitos deles no seu famoso livro Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, que é um grande clássico do protestantismo, da história do presbiterianismo e do protestantismo no Brasil. Então, ele menciona dezenas de colportores que trabalharam nas mais diferentes regiões do país, e não foi diferente com São Paulo. Então, antes da chegada dos primeiros missionários, chegaram os colportores, né? O Manuel Pereira da Cunha Bastos, por exemplo, que é um nome assim lendário na história da colportagem bíblica no Brasil, ele chegou antes do nosso pioneiro em São Paulo, que foi o reverendo Blackford, né? Ele preparou o terreno ali para o reverendo Blackford e ele evangelizou os primeiros membros da Igreja de São Paulo. Inclusive um indivíduo chamado Manuel Barbosa da Silva, eu creio que esse era o nome dele, o Barbosinha, que era uma figura assim muito, muito curiosa. O reverendo Temudo Lessa diz que ele vivia com os bolsos cheios de quinquilharias de toda a espécie, distribuindo folhetos lá na porta da igreja e tal. Mas ele é considerado o primeiro crente presbiteriano de São Paulo, né? O Barbosinha, evangelizado por esse colportor. Então, legal. E entre os primeiros membros também da Igreja de São Paulo estiveram vários colportores que trabalharam no interior do estado, como um lá chamado, eu não estou me lembrando agora do primeiro nome, mas Casulino, né, de origem, eu acho que de italiana, né? O colportor Casulino, que trabalhou muito no interior. Outro colportor que atuou muito no interior de São Paulo foi Jacó Felipe Wingerter, um homem que teve uma história assim impressionante, um alemão que foi como imigrante para os Estados Unidos. Lá ele acabou perdendo toda a família envenenada, eles comeram lá alguma coisa que envenenou todo mundo, né? Daí ele veio para o Brasil, casou-se novamente, teve muitos filhos com a segunda esposa aqui no Brasil, e realizou um trabalho maravilhoso, mas no interior do estado, não tanto na capital, principalmente no interior, na região da Mogiana, ou seja, aquela região limítrofe com Minas Gerais, e também no norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Ele foi um dos precursores daquele maravilhoso trabalho lá no Brasil Central. Mas, enfim, agora, no que diz respeito aos missionários, né? Então, essa honra de ter sido o pioneiro pertence ao reverendo Alexander Latimer Blackford, cunhado do reverendo Simonton, casado com uma irmã de Simonton, Elizabeth Wiggins Simonton. O próprio reverendo Simonton já havia estado em São Paulo de passagem, numa viagem de reconhecimento, algum tempo depois, cerca de 1 ano e meio depois da sua chegada ao Brasil. Então, ele chega ao Brasil em agosto de 1859, e no final de 1860,
ele faz uma viagem de reconhecimento, passando pela capital e depois por várias cidades importantes da província, relativamente próximas da capital, Sorocaba, Jundiaí, Campinas e assim por diante. E em todos esses lugares, uma coisa curiosa, estabelecendo depósitos de Bíblias. Isso era uma coisa que se fazia com muita frequência naquela época. O reverendo Blackford e a sua esposa, né, então a irmã de Simonton, eles chegaram ao Brasil mais ou menos um ano depois de Simonton. Então, Simonton em meados de 59, Blackford e a Elizabeth em meados de 1860. E é impressionante. Blackford, desde que chegou ao Brasil, viu a importância estratégica de São Paulo para a obra evangélica. Ele, pouco tempo depois que chegou, já quis se mudar para São Paulo, e ele, inclusive, fez uma proposta indecente para o Simonton. Vamos fechar o trabalho aqui no Rio de Janeiro, vamos nós dois para São Paulo. E olha que naquela época o Rio de Janeiro é uma cidade muito maior que São Paulo, e uma cidade e mais importante, porque era a capital do Império, né? E ele propôs, então, que os dois fossem para São Paulo. São Paulo. Simonton não gostou nem um pouco da ideia, né? Daí eles finalmente consultaram a sede da missão em Nova York, a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana Americana, e a Junta decidiu que os 2 pontos fossem ocupados. O Blackford fez uma primeira tentativa, mas não conseguiu encontrar uma casa para alugar, uma casa disponível. Então, ele teve que esperar um pouco mais, e daí, finalmente, em outubro de 1863, ele e a esposa fixaram residência em São Paulo. E cerca de um ano e meio depois, só um ano e meio depois, foi organizada a igreja, em março de 1865, e uma curiosidade é que entre os membros fundadores estavam 3 rapazes que depois se tornaram ilustres pastores pioneiros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, Miguel Torres, Antônio Trajano, posteriormente foi recebido Modesto Carvalhosa, né? E mais tarde também o Antônio Pedro de Cerqueira Leite foi membro da Igreja de São Paulo, ele era procedente lá de Brotas, no interior, né? Então, aqueles 4 únicos alunos do pequeno seminário que o reverendo Simonton fundou, no ano do seu falecimento, 1867, todos os 4 vinham de São Paulo. As primícias do Ministério Presbiteriano Nacional. Então, é isso, o reverendo Blackford, mas, infelizmente, apesar de todo o seu amor por São Paulo, de todo o seu entusiasmo com São Paulo, Blackford acabou ficando em São Paulo somente uns poucos anos, ou seja, de 63 a 67, 4 anos. Por quê? Porque no final de 67, Simonton morreu, em São Paulo. Ele residia no Rio, ficou doente, né, acometido da febre amarela no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, achando que o clima mais ameno de São Paulo ia fazer bem para a sua saúde, e, além disso, a sua filhinha, órfã de mãe, estava sendo criada pela irmã e pelo cunhado em São Paulo, mas ele chegou a São Paulo e a sua saúde só foi se agravando e ele veio a falecer, então, no dia 9 de dezembro de 1867. Com isso, o Blackford sentiu que ele devia dar assistência à igreja de Simonton, lá no Rio de Janeiro, né? Então, ele imediatamente deixou a igreja de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro e ficou à frente daquela igreja que havia acabado de perder o seu pastor. E daí, então, a igreja de São Paulo foi pastoreada por vários anos por pastores que ficaram pouco tempo na cidade. Então, o reverendo Emanuel Pires, o reverendo... agora, de vez em quando, dá umas falhas aqui na memória, né? O reverendo Roberto Lennington, que também esteve por um breve tempo, né? O reverendo McKee, Hugo McKee,
todos eles ficaram aí nesse pequeno interregno, até que chegou um pastor que haveria de permanecer por longo tempo à frente da Igreja de São Paulo e que daria a essa igreja a sua estabilidade de que ela tanto necessitava e também um grande progresso, que foi o reverendo Chamberlain. Chamberlain chegou a São Paulo no final de 1869, então 2 anos depois do afastamento do Blackford. E Chamberlain, então, teve um longo pastorado e tremendamente frutífero à frente da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Reverendo, uma coisa que eu tenho nas outras entrevistas sobre o início do presbiterianismo ao redor do Brasil, e me motiva muito a fazer essa pergunta, a leitura do livro Bandeirantes da Fé, foi um livro que me mostrou esse aspecto que eu acho importante, é o papel dos leigos no início da igreja. Hoje se fala muito sobre igreja missional, que todo mundo tem que evangelizar, mas quando a gente olha para o início da nossa igreja, me parece que isso já era vivido pela igreja, principalmente porque às vezes os pastores estavam longe ou viajavam muito. Então, o senhor pode falar um pouco sobre esse papel dos leigos? Eu não gosto muito desse termo leigos, mas aqueles não ordenados, digamos assim, ao longo dessa história? Essas pessoas foram fundamentais para o progresso da obra evangélica no Brasil, principalmente lá nos seus primeiros tempos, né? Esses membros de igrejas, mas que também se dedicavam intensamente à evangelização, que cuidavam daquelas pequeninas congregações e igrejas que iam surgindo, muitas vezes sem uma assistência pastoral mais frequente. O pastor podia levar meses para aparecer num daqueles locais mais remotos, geralmente em zonas rurais ou em cidades muito pequenas. E quem cuidava dessas igrejas, então, nesses longos intervalos das visitas pastorais, eram essas pessoas, né? E foi por isso que um dos materiais publicados pelos primeiros jornais evangélicos, pelos primeiros jornais presbiterianos do Brasil, eram sermões. Então, o que acontecia? Uma dessas pessoas realizava lá o culto, mas ele não tinha preparo teológico, preparo homilético, né? Ele não havia recebido esse treinamento. Então, na hora da mensagem, o que ele fazia? Ele lia um sermão publicado nesses jornais, né? É por isso que surgiu lá um periódico chamado Púlpito Evangélico, com uma grande quantidade de sermões de muitos autores diferentes, exatamente em benefício desses crentes humildes, muitas vezes lá do interior, das zonas rurais, que precisavam dirigir os cultos e falar alguma coisa, né, para as pessoas na hora lá da mensagem. Então é isso, foi muito importante a participação desses, entre aspas, leigos, naqueles primeiros tempos. Inclusive, muitos dessas pessoas eram os colportores, né? Os colportores, quase que na sua totalidade, não eram ministros ordenados, né? Eram membros das igrejas que sentiam um amor muito grande por esse trabalho de evangelização, de divulgação da palavra de Deus, e acabavam dedicando as suas vidas a isso. Então, sem dúvida, quando a gente fala dos primórdios, dos primeiros tempos da obra evangélica em geral e da obra presbiteriana em particular no Brasil, nós nunca devemos esquecer dessa importantíssima e fundamental e indispensável participação desse elemento que chamamos de leigo, não ordenado. Então, eles foram personagens muito importantes dessa história que nós estamos considerando. Pastor, a igreja, quando ela teve seu início, a gente vê isso nas obras sobre a história do protestantismo, ela foi uma igreja que alcançou diferentes grupos sociais,
Ou ela se concentrou nos mais pobres, ou se concentrou nos mais ricos, ou ela alcançou a sociedade como um todo? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Pois é, muito embora os missionários e depois os primeiros pastores brasileiros achassem mais fácil ter ingresso nas camadas mais humildes da população, né? Embora eles tenham verificado que eles tinham melhores respostas à pregação do evangelho entre essas pessoas mais humildes, mas eles não se furtaram a evangelizar também as pessoas das classes mais elevadas, mais destacadas, né? Então, o próprio reverendo Temudo Lessa e, bem mais tarde, o historiador Émile Leonard e outros, né, fizeram estudos muito interessantes a respeito desse aspecto, né, de como o evangelho, através dos presbiterianos e de outros grupos, alcançou elementos de grande projeção na sociedade brasileira, né? Então, na cidade de São Paulo não foi diferente. Por exemplo, a dona Maria Antônia da Silva Barros, né? Que foi uma dama ilustre assim da sociedade paulistana, né? A Silva Ramos, Maria Antônia da Silva Ramos, e que dá o nome àquela rua que passa ali na frente do Mackenzie, né? O primeiro terreno do campus do Mackenzie, ali no Higienópolis, era de propriedade da dona Maria Antônia, e ela vendeu esse terreno por um preço reduzido lá para o reverendo Chamberlain. Mas a dona Maria Antônia era filha de um daqueles barões do Império, né? O seu pai foi o Barão de Antonina. O túmulo da família está lá no cemitério da Consolação. E ela se tornou uma presbiteriana fervorosa e beneficiou muito a obra evangélica, a obra presbiteriana durante muitos anos da sua vida. A mesma coisa com a família Souza Barros, uma das famílias mais ilustres de São Paulo, descendentes lá do famoso Brigadeiro Luiz Antônio, que dá nome a uma das principais avenidas de São Paulo. Essa família, só para termos uma ideia da importância deles, em meados e até o final do século XIX, eles tinham a maior casa residencial da cidade de São Paulo, na rua de São João, hoje Avenida São João, né? Maior edifício residencial de São Paulo era onde eles moravam. Então, isso dá uma ideia da importância deles, né? Mas o fato é esse, toda essa família se converteu ao evangelho e se tornou membro da Igreja Presbiteriana de São Paulo. O pai acabou por uma série de razões, acabou não fazendo a profissão de fé, mas era um crente. A mãe e todas as filhas foram recebidas por profissão de fé, né? E entre elas a dona Maria Paz de Barros, que foi uma figura extraordinária, viveu 101 anos, né? E deixou vários livros muito interessantes, um deles chamado No Tempo de Dantes, onde ela faz uma descrição maravilhosa da sua infância naquela cidade de São Paulo imensamente diferente do que nós conhecemos hoje, né? Uma cidade pequenina, pacata. Legal. Enfim, né? Elementos de todas as classes sociais, desde os escravos, né? Muitos escravos se tornaram membros das primeiras igrejas presbiterianas, até pessoas de famílias de alta projeção, como é o caso dessas que eu mencionei. Então, foi bem abrangente o trabalho evangelístico dos primeiros missionários e pastores presbiterianos no Brasil. O jornal teve um papel importante ao longo do Brasil, isso é meio que famoso já na historiografia, mas em São Paulo também foi uma ferramenta importante? Sem dúvida, a imprensa, de um modo geral, né? Os evangélicos sabiam, né? Isso vem desde a época da reforma do século XVI, né?
os historiadores dizem que sem a imprensa a reforma não teria vingado, né? Não teria ido adiante. A imprensa foi um dos fatores fundamentais para o êxito da reforma do século XVI. E, então, no que diz respeito às missões protestantes, essa sempre foi uma das estratégias mais importantes que foram utilizadas, uma grande utilização da palavra impressa, através de livros, através de opúsculos, panfletos e jornais, através de periódicos. Não é de admirar que o reverendo Simonton, entre as iniciativas que teve lá no Rio de Janeiro, criou um jornal no ano de 1864, Imprensa Evangélica, que é um grande pioneiro do jornalismo protestante no Brasil, né? A Imprensa Evangélica é considerado o primeiro jornal protestante ou evangélico de língua portuguesa, pelo menos de língua portuguesa no Brasil. 1864 circulou durante 28 anos, até 1892. E, embora inicialmente a redação da Imprensa Evangélica tenha estado no Rio de Janeiro, posteriormente ela foi transferida para São Paulo. Então, a redação desse jornal esteve por muitos anos em São Paulo. E foi em São Paulo que também surgiu, depois do encerramento das atividades da imprensa evangélica, surgiu com o objetivo, inclusive, de ser um sucessor da imprensa evangélica, o jornal O Estandarte, do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que até hoje, 130 anos depois, 131 anos depois, é o órgão oficial da Igreja Presbiteriana Independente, né? Então, sim, sem dúvida, a imprensa também, e a palavra impressa, de um modo geral, desempenhou uma função primordial nos primeiros tempos da obra evangélica, tanto no Brasil como um todo, quanto especificamente na cidade e na província de São Paulo. Além da imprensa, de forma geral, a educação também foi um meio importante, né, para a inserção do protestantismo no Brasil. E a gente tem, na cidade de São Paulo, uma instituição desse período sobre o qual a gente está conversando, que existe até hoje, que é o Mackenzie. O senhor tem até um livro, né, sobre o Mackenzie. Pode falar um pouco sobre esse início do Mackenzie, a importância dele para o presbiterianismo em São Paulo? Pois é, eu tive o privilégio de escrever esse livro, que foi publicado pela editora Mackenzie em 2020, 2021, como parte das comemorações dos 150 anos do Instituto Mackenzie. Então, o título do livro: As Ciências Divinas e Humanas, a Escola Americana, o Mackenzie College e o Instituto Mackenzie, dos primórdios aos dias atuais. Um título meio quilométrico. Mas contando, então, toda a história dessa extraordinária instituição educacional, a maior escola missionária protestante do Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Instituto Mackenzie e a Universidade Mackenzie. Mas então é isso. Como eu disse momentos atrás, o reverendo Chamberlain chegou a São Paulo para assumir o pastorado da Igreja Presbiteriana 2 anos depois do afastamento do reverendo Blackford. Então, ele chegou no final de 1869. E já no ano seguinte, é impressionante, já no ano seguinte, ele e a sua esposa, Mary Ann, iniciaram uma escolinha muito singela no alpendre da casa deles, ali do lado do Parque da Luz. Eles iniciaram essa escolinha inicialmente apenas com meninas. Então, no primeiro ano, a escolinha ficou na casa do missionário, em 1870,
mas já a partir da metade daquele ano foi contratado o primeiro professor. E quem foi o primeiro professor contratado da escola americana? Júlio Ribeiro, um dos maiores nomes das letras brasileiras. Um indivíduo que é patrono lá de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras, né? Autor de livros importantes da literatura brasileira. Então, ele foi o primeiro, ainda bem jovem, o primeiro professor contratado da escola americana. No ano seguinte, a escola foi transferida para as instalações da igreja. Então, a igreja ocupou durante vários anos um imóvel alugado, um velho casarão colonial, na antiga Rua de São José, hoje a Rua Líbero Badaró, ali saindo do Largo de São Bento, a 50 metros, 30 metros do Largo de São Bento. Então, naquele endereço, né, infelizmente essa casa não existe mais, mas aconteceram coisas importantíssimas do nascente presbiterianismo paulista, né? A organização da igreja, a ordenação do reverendo José Manuel da Conceição, a organização do presbitério do Rio de Janeiro, e também foi o local do falecimento do reverendo Simonton, tudo nesse endereço histórico. Nós, inclusive, tentamos, alguns anos atrás, obter da Prefeitura Municipal de São Paulo a autorização para a construção de um pequeno monumento, a colocação de uma placa fazendo referência a todos esses acontecimentos. Não foi possível na época, talvez a gente tente novamente. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, né? Mas, enfim. Legal. Sim. Pode falar. E nesse endereço, né, da Rua de São José, depois Líbero Badaró, a igreja acabou ficando durante vários anos, né, então de 1871 até 1875. Então, 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos completos. E então, em 1876, a igreja, a escola americana se transferiu para sua sede própria. É impressionante o crescimento da escola americana, né? Tinha começado poucos anos antes, de maneira tão singela, tão modesta, e agora, a partir de 1876, ainda em pleno império, passa a contar com uma sede própria, num endereço, numa esquina, que se tornaria, inclusive, imortalizada numa música, né, da música popular brasileira, numa canção da MPB, a esquina das ruas São João e Ipiranga, né? Então, ali foi construído esse excelente prédio, onde a escola ficou sediada durante muitos anos e, finalmente, houve a transferência gradual das atividades da escola para o endereço atual, ou seja, para o campus do Higienópolis, ali na famosa esquina, na também famosa esquina das ruas Maria Antônia e Itambé, né? Mas então é isso. Durante 20 anos existiu apenas a escola americana. Então, apenas esse curso primário, 1870 a 1890. E em 1890 foi criado o curso superior. Então, é impressionante como essa escola deu um salto gigantesco, passando rápido, né? Uma escola primária para uma faculdade, e logo que faculdade? Engenharia, a partir de 1890, né? E foi, então, uma carreira assim, extremamente vitoriosa e de grandes acontecimentos, grandes contribuições para a educação brasileira. Então, e quando se torna Mackenzie, reverendo? Pois quando foi criado o college, a partir de 1890, 91, 92, início da década de 1890, então, logo depois da proclamação da República, o primeiro nome foi Colégio Protestante de São Paulo, porque havia a ideia de que fosse um trabalho cooperativo, colaborativo de várias denominações, né? Então, Colégio Protestante de São Paulo. Mas, com a doação feita
a escola por esse advogado presbiteriano de Nova York, John Theron Mackenzie. Então, inicialmente, o seu nome foi dado ao edifício construído com o dinheiro que ele doou, que hoje é o edifício número 1, ali na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé. Então, primeiro, esse edifício recebeu o nome dele, Edifício Mackenzie. E, finalmente, o nome dele passou para toda a instituição, Mackenzie College. Né? Então, só durante breve tempo ela teve o nome de Colégio Protestante de São Paulo e, logo em seguida, já passou a ser conhecido como Mackenzie College. Esse nome, Mackenzie College, perdurou até 1940, quando, então, resolveu-se dar um nome mais brasileiro para a instituição, e passou a ser Instituto Mackenzie, não mais College, mas o Instituto Mackenzie. Então, basicamente, é essa a trajetória inicial da escola americana e do Mackenzie. Reverendo, já caminhando para o nosso encerramento, a cidade de São Paulo foi importante para a evangelização do Estado como um todo e de outras regiões? Partiu daqui missões? Foi importante nesse sentido? Sem dúvida. Nos primeiros tempos, quando havia missionários só em São Paulo, então eles saíam por aquele interior, né, todo, pregando, evangelizando e plantando igrejas. Um bom exemplo é o reverendo Chamberlain, do qual nós acabamos de falar, né? O fundador da escola americana e do Mackenzie. O Chamberlain tinha uma paixão muito grande pela evangelização. Então, ele saía de cavalo de São Paulo e passava por Sorocaba, né? Ele foi um dos pioneiros lá de Sorocaba e ia até o sertão de Lençóis, hoje a cidade de Lençóis Paulista, né? A igreja de Lençóis foi fundada pelo reverendo Conceição, bastante longe da capital, né? E ele periodicamente fazia as suas viagens evangelísticas, pregando em muitos lugares e indo até Lençóis. E ele também pregou, por exemplo, no sul de Minas, né? Ele fez viagens, às vezes acompanhado daqueles primeiros candidatos ao ministério, até a cidade de Caldas, a cidadezinha de Caldas, perto de Poços de Caldas, né? E foi ele quem organizou. O reverendo Chamberlain foi quem organizou a Igreja Presbiteriana de Caldas, onde depois exerceu um fecundo ministério durante 2 décadas, o reverendo Miguel Torres, o primeiro pastor evangélico de todo o estado de Minas Gerais. Então é isso. Também no caso de Brotas, né? Brotas teve uma participação importante do padre protestante, né, o José Manuel da Conceição, mas os missionários também o acompanharam muitas vezes em visita àquela região toda. O reverendo Schneider, que trabalhou entre os alemães, ele foi um dos pioneiros lá em Brotas. O reverendo Chamberlain também acompanhou José Manuel da Conceição em algumas daquelas visitas. Então, sim, pelo menos nos primeiros tempos, nas primeiras décadas, foi fundamental a atuação dos missionários de São Paulo, da capital, né? A atuação da própria igreja da capital na evangelização do interior da província e depois estado de São Paulo. Reverendo, uma penúltima pergunta. Só assim, é mais um comentário, porque a gente precisaria de um outro programa para falar sobre isso que eu vou perguntar agora, mas podemos dizer que a gente falou do início do presbiterianismo, no final do 19, São Paulo ainda uma cidade longe do que é hoje. Podemos dizer que ao longo desses anos, até os dias atuais, à medida que São Paulo cresceu, o presbiterianismo também cresceu na cidade? O senhor percebe isso? Pode falar sua opinião sobre isso? Pois é, São Paulo teve um crescimento exponencial, né?
quando o reverendo Blackford chegou a São Paulo em 1863, São Paulo ainda era uma cidadezinha pequenina, silenciosa, escura, praticamente não tinha iluminação pública, né? Chegava lá um certo horário, todo mundo se recolhia, não tinha ninguém na rua, né? Essa foi a São Paulo que o Blackford conheceu. Mas alguns anos depois, a partir de 1870, com a construção da Estrada de Ferro, Santos-São Paulo, depois Santos-Jundiaí, com a chegada dos imigrantes italianos, com a expansão do comércio do café e com o surgimento das primeiras indústrias, São Paulo começou a ter um crescimento impressionante. Então, a partir de 1870, em 1870, São Paulo está aí com seus 30 mil habitantes. Quando chega em 1900, já está com 200 mil habitantes. Quando chega em 1920, já está com 500 mil habitantes. É uma coisa astronômica, né? E nos primeiros tempos, o crescimento da igreja presbiteriana foi muito lento em São Paulo. Durante muitos anos, só existiu mesmo a primeira igreja. Depois, em 1900, surge a Igreja Unida, a Igreja Unida de São Paulo. Alguns anos depois, a Igreja de Pinheiros, né? Mas durante várias décadas foi lento o crescimento. Então, foi só a partir dos anos 20, 30, com um vigoroso trabalho de expansão da Igreja Unida e depois da Igreja do Brás, já em meados do século XX, que multiplicou-se bastante o número de igrejas presbiterianas, e hoje, então, eu acredito que nós temos aí pelo menos mais 150 igrejas presbiterianas na cidade de São Paulo, né? Ainda é um número relativamente pequeno, se a gente levar em conta o tamanho de São Paulo, né? São Paulo, o município de São Paulo tem mais ou menos 11 milhões de habitantes, e as cidades em volta de São Paulo, mais 10 ou 11 milhões. Então, a grande São Paulo tem espaço ainda. 20 milhões de habitantes, né? Então, tem muito espaço ainda para o crescimento da igreja presbiteriana, mas já é um número bastante considerável. Então, devemos ser gratos a Deus por esses frutos tão preciosos que foram surgindo aí ao longo do tempo. Reverendo, caminhando agora, de fato, eu estou fazendo igual o pastor que disse que está caminhando para o final e não encerra no sermão, mas gostaria de fazer alguma consideração antes da última pergunta, que é a pergunta padrão do programa, alguma coisa que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei, não abriu espaço? Pois é muito importante, né, que os presbiterianos se conscientizem dessa obra tão bonita e muitas vezes tão dura, tão árdua e tão sacrificial. Hoje nós temos, né, a igreja presbiteriana plenamente implantada, temos uma quantidade enorme de presbitérios, de sínodos em São Paulo, mas nos primeiros tempos tudo foi muito difícil. Os nossos pioneiros lidaram com muitas dificuldades, né? Falta de recursos, falta de obreiros, as dificuldades, principalmente na época do Império, impostas pela legislação brasileira, né, que dificultavam muitas vezes o trabalho evangélico, o trabalho protestante. Então, nós devemos ser profundamente gratos, porque no meio de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, né, foi possível realizar um trabalho tão vigoroso, do qual nós vemos extraordinários frutos nos dias em que nós vivemos, né? Então, nós, usando, né, uma figura muito interessante que alguém usou, né, nós somos como anões sentados sobre ombros de gigantes, né? Sim. Nós temos o privilégio de viver um tempo privilegiado, né? um tempo assim muito especial, mas graças ao trabalho que foi realizado por essas pessoas
por essas gerações de irmãos, de obreiros que nos precederam na obra evangélica e presbiteriana na cidade de São Paulo. Então, eu acho muito importante que esse trabalho e que essas pessoas não sejam esquecidos, né? É lamentável que essas pessoas que deram contribuições tão apreciáveis para o reino de Deus na cidade de São Paulo, muitas vezes hoje sejam virtualmente desconhecidas, ou muitas vezes as pessoas somente conheçam os seus nomes, quando muito, sem terem nenhuma informação a respeito de quem foram, a respeito do trabalho que realizaram. Então, esse, inclusive, é um dos objetivos do nosso site, né, de História da IPB, divulgar essa herança e o trabalho desses nossos precursores, para que eles não somente sejam conhecidos, mas eles sirvam de inspiração e de incentivo para o trabalho igualmente importante que devemos realizar no presente. O senhor acabou até tocando na próxima pergunta, que seria por que é importante a gente estudar a história da igreja. O senhor poderia dizer mais um motivo por que seria importante a gente estudar a história da igreja? São inúmeros os motivos pelos quais nós devemos estudar a história da igreja. Eu já escrevi alguns textos a respeito disso, né? Muitas pessoas não gostam de história. Muitos crentes dizem assim: eu quero ficar só com a Bíblia, eu não quero saber de história, como se a história fosse uma coisa repelente. Mas essas pessoas esquecem, né, que todos nós somos seres históricos. Quer gostemos ou não de história, quer queiramos ou não, todos nós somos históricos. Por quê? Porque nós vivemos no tempo e espaço. E o tempo e espaço é o tempo da história, né? Essa interseção de tempo e espaço. Então, todos nós temos a nossa história pessoal de vida, né? A história da nossa família. Todo mundo tem a curiosidade, por exemplo, de conhecer alguma coisa sobre as gerações anteriores da sua família. Seus avós, seus bisavós e até mais, retrocedendo ainda mais, se for possível, né? Então é isso. Nós somos históricos, nós estamos dentro da história, nós temos a nossa história pessoal, a nossa história familiar. Nós somos parte da história da nossa sociedade, do nosso país, da história do Brasil. Eu sempre digo para os alunos, né, ou para as pessoas, se a gente tivesse nascido na Rússia no século, sei lá, 17, né, evidentemente nós seríamos pessoas imensamente diferentes do que nós somos, né? Então, por que nós somos assim como somos? Porque nascemos no Brasil, no século XX ou já no século XXI, isso nos condiciona poderosamente, essa história da qual nós fazemos parte. E nós fazemos parte de uma história ainda mais valiosa, que é a história cristã, né? A história do cristianismo, nós somos herdeiros dessa história, e por sua vez, a história do cristianismo é herdeira da história bíblica. Eu costumo dizer, a Bíblia é um livro de história, com H maiúsculo, no singular, história, e de histórias, com H minúsculo, a grande história e as pequenas histórias, né? O nosso Deus é um ser ahistórico. Deus está acima e além da história, porque ele não é contido pela história, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, em seu amor e graça, houve por bem entrar na história humana. Como? Por meio da encarnação. Por isso que a doutrina da encarnação é tão preciosa, né? Porque fala desse Deus absoluto, supremo, exterior à história, entrando na história por amor aos seres humanos, e identificando-se com eles, né? E tornando-se também um ser histórico na pessoa de Jesus Cristo. Então, essas são algumas das múltiplas, das imensas razões pelas quais nós devemos valorizar grandemente a história. Reverendo, eu gostaria, então, de agradecer por essa aula, por aceitar o convite
e eu sei que o senhor está viajando, está fazendo suas pesquisas aí nos Estados Unidos, mas aceitou prontamente participar e deu uma excelente aula sobre história da igreja de forma geral, e em específico sobre a história do presbiterianismo na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Peço que agora o senhor possa se despedir dos nossos ouvintes e fica aqui registrado meu agradecimento ao senhor. Foi um prazer, Flávio Américo, participar desse seu programa. Dirijo-me também de maneira especial aos nossos participantes, aos nossos ouvintes, espectadores, desejando as mais ricas de bênçãos de Deus sobre as suas vidas. E espero que este programa, que estas informações tenham sido úteis e inspiradoras para vocês de alguma maneira, e os desperte para nutrir, para cultivar um maior interesse por esse aspecto tão importante para a nossa vida, que é o conhecimento da história. Então, não deixem de acessar o nosso site lá. Vai estar lá na descrição do vídeo. Vou colocar. História e Identidade, né? Que tem materiais preciosos, como eu disse, não somente a respeito do presbiterianismo brasileiro, mas da história cristã de um modo geral. Então, estendo a todos o meu cordial abraço e que Deus os abençoe ricamente. Amém. Então, você que nos ouve, que Deus o abençoe. Também desejo isso aos irmãos, aqueles que nos ouvem. E até o próximo programa, se Deus quiser.